Olá, você telespectador da TV FIB. O programa FIB Cidadania está no ar e hoje recebe a presença do radialista e comentarista esportivo Jesus Walter Martins Lisboa, ou simplesmente Walter Lisboa. Lisboa, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Prazer é nosso, um abraço, moçadinha. Estamos aqui atendendo o convite do Celso Sherman e também uma organização do nosso grande amigo e companheiro de turma, a turma Robert Kennedy, da nossa querida instituição de ensino. Formamos em Direito e exatamente o meu companheiro, hoje o grande empresário Dudu Ranieri. Nunca me esqueço disso, porque a nossa turma é uma das turmas que mais está envolvida com a comunicação, com o jornalismo desta cidade e da região. São os casos também, companheiros de turma do Zarcilo, do Flávio de Ângeles, o saudoso Eurides Milagre, enfim, a nossa turma Robert Kennedy. Sempre é um prazer voltar, não só hoje tudo modificado nessa bonita Quinta Ranieri, eu sempre me refiro à Quinta Ranieri, porque aqui passei bons momentos na minha infância, o tempo do terceiro quarteirão de amigos, os viajantes, meu pai que está vivo, está em São Paulo até hoje, sempre pertenceu ao terceiro quarteirão de amigos, e além do terceiro quarteirão, a presença também do sétimo, e se não me engano, tinha também na época o 14º quarteirão. Enfim, grandes piqueniques aqui na poética, bucólica, Quinta Ranieri. Lisboa, vamos falar hoje sobre Copas do Mundo, né? Em evidência aí, essa é a 16ª ou 17ª Copa do Mundo, me parece que é a 17ª. Então, gostaria que você iniciasse falando da sua paixão pelo futebol. Você sempre esteve aí no meio, né, Lisboa? Nós estamos envolvidos no futebol, tirando aí a época de infância, juvenil, não fui profissional, como eu tive um filho até pouco tempo profissional, Roger, mas disputei as minhas peladas, a minha categoria infantil, juvenil, na época, e no rádio, na comunicação, no esporte, nós estamos desde, mas não precisa exagerar não, que eu não estou tão idoso assim, mas eu estou desde 62 na comunicação do esporte, com o grande pioneiro, um dos pioneiros do rádio de Bauru, o saudoso Horácio Cunha, na Terra Branca, antiga Terra Branca, hoje 710. 62, com 17 anos, nós começamos lá no tempo do Campoy, do Paulo Milton, Ronaldo Marchione, Ari Gomes e Leonardo Brito, que foi meu primeiro chefe em rádio. Lisboa, falando agora de Copa do Mundo, já iniciando o nosso bate-papo, o Brasil foi campeão pela primeira vez em 1958. Sem dúvida. Mas teve um brasileiro que foi campeão antes disso. Qual o primeiro futebolista brasileiro campeão em Copas do Mundo, Lisboa? Pois é. A Itália, nós sabemos, é bicampeã mundial, pelo menos no início das Copas, em 34 e 38. Mas exatamente em 34, a primeira Copa é de 30, o Uruguai campeão, na final com a Argentina. Mas em 34, a Itália teve em suas fileiras o conhecido Filó, que jogou com o sobrenome da mãe, que era italiana, Guarizzi, e exatamente o nosso amigo Filó, que no Brasil defendia as cores do Corinthians, foi, portanto, o primeiro brasileiro campeão mundial de futebol, envergando a famosa camisa da Azzurra, né, da seleção italiana. Guarizzi, Filó, primeiro campeão mundial de futebol. Como nós sabemos, o direito nosso é de solo, o direito da Itália é de sangue e os sangues, então ele é considerado pela lei italiana italiano. Então o Filó, em 34, jogou, ele que já estava atuando pela equipe de Turim. Enfim, Filó, Corinthians aqui e lá, campeão do mundo. Agora, Lisboa... Sempre tem um Corinthians no meio, né? Você é corintiano, né? Somos corintianos, somos. Você tem uma memória muito privilegiada. A gente conversa muito lá na Rádio Nesp, você tem uma memória muito privilegiada. Vamos falar sobre as histórias da Copa do Mundo, começando por aquela que nós brasileiros podemos chamar de um desastre. A final da Copa de 50, Lisboa, foi realizada aqui no Brasil e a nossa seleção tinha uma ótima equipe, a nação estava entusiasmada, estava confiante. No final, não deu Uruguai. Fala pra gente. Em 50, meu pai não me levou para a final no Maracanã, mas ele esteve presente com a minha senhora, minha mãe,
hoje falecido. E nós éramos muito garoto em 50, é evidente. Mas pelo que nós acompanhamos, que nós vimos, pelo que nós estudamos, em 50 nós tivemos uma das maiores seleções do mundo, né? Foi a primeira Copa até hoje, a única realizada, em que o Brasil comandou. E nós tivemos craques da expressão do Ademir Menezes, o famoso Queixada, Zizinho, Jair da Rosa Pinto, que depois eu cheguei a ver aqui no antigo campo Alfredo de Castilho, antes do incêndio, ao vivo, jogando com o Pelé na meia armação, o Jair da Rosa Pinto, o Jajá para alguns, já no final de carreira. Essa época o Jajá devia estar já com seus 40 anos, mas jogando uma bola impressionante, um grande armador, um grande chutador de falta. E interessante nas cobranças de falta, você pode hoje fazer até uma comparação, se pegar filmes aí com o Jajá jogando, e o Roberto Carlos, por exemplo, de hoje, o lateral esquerdo. Roberto Carlos desenvolveu muito a musculatura da coxa, né? Então ele deve também, em boa parte, a potência do seu chute, a musculatura que é privilegiada. Já o Jair, ele é impressionante, ele tem umas perninhas, parecia, desculpe a expressão até, o famoso taco de bilhar, né? Não era tão desenvolvido fisicamente, mas sabia bater na bola, batia certo, né? E o Brasil foi realmente um desastre, né? O Maracanã, quando terminou o jogo, 2-1 para o Uruguai, com o Obdúlio Varela comandando a raça uruguaia. Eu tive um amigo, depois eu conheci mais tarde, carioca, que veio residir em Bauru, e ele presenciou, embora muito jovem, essa final. O Maracanã retratava um cemitério, digamos assim, né? Aquele silêncio e aquela tristeza, se é que o cemitério de hoje oferece tanta tristeza assim. Mas foi realmente um baque, né? Aquilo mexeu muito, né? Com a nação, sem dúvida, a repercussão. E o Barbosa foi o grande, perante a mídia, perante os torcedores, responsável, porque tomou os 2 gols. Mas um Brasil de Jair da Rosa Pinto, Zizinho, Ademir, enfim, grandes até. Se você me permitir até a relação da seleção, para você ter uma ideia, vou só citar os jogadores de frente, né? O Zizinho, que na época era do Bangu, o Ademir Menezes, que eu citei, Vasco, Jair, também do Vasco, Chico era impressionante também, grande jogador do Vasco, o Baltazar, cabecinha de ouro do Corinthians, Adãozinho, que depois jogou até no 15 de Jaú nos últimos tempos, do Internacional de Porto Alegre, e Rodrigues, o grande ponta esquerda, Rodrigues Tatu do Palmeiras. Então era um timaço, né? Lá atrás tinha já o Barbosa e o Castilho. Barbosa, como eu disse, tomou os 2 gols, mas hoje procura se resgatar, inclusive, a memória, né, do Barbosa que ele representou para o futebol. Porque, tudo bem, né, falhou no segundo gol, não falhou no primeiro, no empate, estava 1-0, o empate era nosso para sermos campeões, mas e o nosso ataque? E os grandes astros, né? E consta que da concentração até o Maracanã, porque se antecipou a conquista, mais ou menos o que nós vimos não faz muito tempo aí, em 98, com Brasil e França. E consta que o ônibus parava a pedido dos torcedores, desceu o Ademir, sambava na avenida, né, naquele tempo de Rádio Nacional, né, o Rio, a moda antiga, Rio maravilhoso, né, realmente talvez a melhor época, né, de tudo, do futebol, das artes, da música, né? Aquele romantismo mesmo puro, né? Total, quando se ia ainda no estádio de futebol, de terno e gravata, né? Aliás, eu cheguei a pegar isso aí, garotinho, aqui em Bauru ainda tinha no Baque e no Oeste, nos anos 50, pessoal que não dispensava o terno, né? Na pior das hipóteses, um blazer, mas com gravata, e assistia o futebol. Ia por aí, mas foi sem dúvida um desastre, né? A Copa de 50, a gente só fica hoje na base da história. Esperamos que isso não se repita, né? Agora, Lisboa, gostaria que você citasse algumas passagens, algumas histórias engraçadas ou algumas curiosidades, seja de qualquer Copa, de qualquer ano. Gostaria que você citasse para a gente. Olha, uma das passagens que me chamou a atenção, porque envolve um bauruense, o Antônio Ferreira, e ele de viva voz, de corpo presente, num programa que nós tínhamos exatamente nos anos 70, e isso aí aconteceu, essa entrevista, ele já estava no São Paulo, e aliás o Toninho Guerreiro, é o único pentacampeão paulista até hoje, né? Ele foi tri no Santos, 67, 68, 69, e bi no São Paulo, 70 e 71. Então o Toninho estava convocado já, na primeira convocação, ia para o México, e tinha aquele problema tempo dos anos
dura aí a ditadura e tal, consta que os generais, ou o general de plantão, o presidente lá, queria o Dadá Maravilha, que estava fora dos planos. Essa altura já com o Zagallo no comando. E, enfim, o Dadá foi convocado. E como que ele foi convocado? Precisava cortar alguém, cortaram o Toninho, que havia sido convocado como centroavante. Ele e o Roberto Maluco, o Roberto do Botafogo, que mais tarde jogou no Corinthians. E o Toninho poderia até não ser o titular, porque, na verdade, o Tostão foi convocado como suplente do Pelé, para meia chamada ponta de lança, meia atacante. E, no fim, houve toda aquela acomodação, adequação. O Tostão passou a ser um centroavante não fixo, girando, jogando com a inteligência que ele sempre teve no futebol. O Rivelino era a reserva do Gerson, por exemplo, né? E foi jogar num falso ponta esquerda, né? Fazendo uma espécie de 4-3-3, em algumas oportunidades o chamado 4-4-2 naquela época. Mas o Toninho foi cortado como? Por que cortar Toninho no auge, né? Já no São Paulo, campeão mais uma vez paulista, etc e tal, o grande guerreiro. Alegaram sinusite. Isso o Toninho confessou no programa Jogo Aberto. Esse programa nós fizemos, eu repito, no mesmo ano 71 no máximo, né? A Copa foi em 70, claro, tri. E o Toninho confessou, nos bons tempos de Bauru Rádio Clube, na Batista de Carvalho ainda, ele com o seu irmão Oswaldo, que até hoje reside em Santos, o Pica, que foi jogador do São Paulo, mas muito rapidamente, depois terminou no Paraná. O Toninho confessou, eu fui cortado, a explicação que me deram sinusite. E daí? Você sofre de sinusite, Toninho? Não, nunca sofri, não sofro e tal. Isso é uma das passagens que a grande imprensa, me parece, até hoje não registrou, e nós registramos naquele programa Jogo Aberto, eu repito, ao lado do Galvão de Moura, que já faleceu, e que era um dos padrinhos do Toninho, ao tempo de Paulista, na Várzea e depois Noroeste, embora o Galvão mais velho que a nossa pessoa, mas nós que introduzimos o Galvão no rádio também. E o Galvão conseguiu essa entrevista, ele veio, ele também ainda tinha parentes em Bauru, claro, o Toninho, né? O irmão dele, o Wilson Ferreira, está aí, o Bi, o Walter também. Então essa é a verdadeira, e muita gente não toca nesse assunto, né? Porque Dadá no fim também só foi, ficou lá, não jogou, né? Folclórico, e nem ele talvez saiba exatamente isso, mas para o Toninho, o departamento médico, enfim, a comissão passou isso. Você sofre sinusite, não pode ir para a Copa do Mundo, não pode ir para o México. Agora, Lisboa, você estava falando do time aí que muda, o Tostão era para ser reserva do Pelé, acabou jogando junto do Pelé no ataque. Agora, embora a Copa do Mundo seja realizada num curto espaço de tempo, uma seleção nunca termina a Copa como ela iniciou, né? Exatamente. A história diz isso. Até na convocação, né? No momento atual, por exemplo, nós vimos aí a convocação, aliás, muito justa, do Mineiro. Aliás, eu entendo que o Mineiro não precisaria ter aguardado, quer dizer, claro que ele aguardou, ele não pode se convocar, se autoconvocar. Mas o Mineiro merecia já ter ido na primeira chamada. Por exemplo, o Gilberto Silva não está jogando a bola que pelo menos em 2002 entenderam que ele jogou. Então, eu entendo que o Mineiro, pelo que vinha já fazendo, principalmente no São Paulo e no último Mundial, não pelo gol apenas, mas a maneira dele se comportar, né? É um volante completo, marcador, sai para o jogo, muita raça, né? Acredita, é um jogador que chegou numa faixa etária muito boa, aos 30 anos agora, né? Bem amadurecido, e é humilde, né? Então tem todos os requisitos para ser um grande volante. Aliás, eu entendo que o Mineiro possivelmente vai ainda pegar a posição. É uma situação difícil, porque o Emerson tem muito moral na Itália, ele fez uma bela campanha, amadureceu muito também o Emerson, e ele já foi penalizado, né, com aquela brincadeira de jogar no gol em 2002, foi cortado em cima da hora, cedendo a vaga para o Ricardinho. Mas eu entendo, eu lamento o Edmilson ter sido cortado, porque eu entendo que o Edmilson seria um grande zagueiro para nós, não um volante ou terceiro zagueiro mesmo, talvez no lugar até do Juan, né, Lúcio Edmilson. Mas o Mineiro é um grande jogador. Agora, o jogador que, na verdade, já deveria estar escalado, jogando, e ele também amadureceu muito com seus 30 anos, é completo, é um batedor de falta. Outro dia afirmaram que ele é hoje o melhor batedor de falta em todo o mundo, é o Juninho Pernambucano. Eu entendo que o Juninho, por toda a sua característica, a sua compleição, ele é mais jogador que o Zé Roberto. Ele daria mais certo que o Zé Roberto. O Zé Roberto está fazendo a função, o Parreira é muito inteligente, ajeita tudo. Poderemos ser campeão com o Zé Roberto, tudo bem. Mas
Se você fosse dar exatamente a chance de escalar o melhor no momento, seria o Juninho, que joga muito bem como chamado segundo volante, sai bem para o jogo. Enfim, é um jogador completo, Juninho Pernambucano. E não é um jogador de fazer badalação, né? Ele joga mesmo para a sua equipe, né? Não é à toa que ele já é campeão na França, me parece, já por 5 vezes. E foi campeão mais uma vez esse ano, na última temporada. Juninho Pernambucano. Esse eu entendo que é o grande nome que ainda está de fora do time titular. Agora, Lisboa, falando da Copa do Mundo de 1982, aquela seleção, muitos dizem que a seleção do saudoso técnico Tele Santana, muitos dizem que foi a melhor de todos os tempos. Mas a seleção precisava só de um empate para ir às semifinais, tomou aqueles gols do Paulo Rossi, a Itália melou tudo. O que aconteceu, Lisboa? Olha, ainda outro dia, estudando ainda e ouvindo alguns que estiveram mais próximos do Mundial da Espanha, 82, consta que houve alguns problemas de excesso de vaidade em certos compartimentos do time. Até uma das últimas informações que nós recebemos e tal, né? Isso não saiu na mídia, também não sei, evidentemente, essa eu não tenho convicção, mas vou passar mais ou menos como ela chegou. Que o Serginho, por exemplo, estava muito cheio de si. E nós sabemos que o Serginho foi um jogador, o goleador foi, o rompedor, o matador, mas no nível técnico de Zico, de Sócrates, de Falcão, mesmo do Paulo Isidoro, ele não estava naquele nível, né? Ele estava naquela função certa. O Careca, que era o grande nome, não pôde ser convocado até por culpa dele mesmo. Nós sabemos que o Careca, um pouco antes, no Juvenil de Cannes, que nós fomos campeões, além do Careca tinha o bauruense, o Lela, o Reinaldo Filisbino, consta que o comportamento deles no voo da volta não foi muito positivo. E o Tele foi assistir a final em Cannes, o Juvenil, e voltou nesse voo. O Tele já estava com a sua equipe praticamente esboçada na convocação e até como titular. E confirmou o Careca, mesmo pelo que ele viu na volta e tal, exagero. E o Tele nós sabemos, né? O saudoso Tele, além do comportamento dele, como sempre sério, ponderado às vezes, irritadiço em outras oportunidades, mas sempre no direito dele. O Tele é aquela história da tradicional família mineira, que ele é mineiro de Itabirito, né? Como eu sou filho de mineiro. E eu sei muito bem como é que o mineiro, daqueles bons tempos, educa e educava seus filhos, né? Hoje mudou um pouquinho, mas nem tanto. E o Tele, no fim, acabou levando o Careca, mas o Careca, em função do comportamento extracampo, não precisamos entrar aqui muito nos detalhes, ele acabou sofrendo de um negócio que é muito próprio para idoso, né? E ele teria sido desconvocado, e aí foi o Roberto Dinamite, né? Convocado, e o Serginho já subiu de vez. Mas o Careca seria o grande centroavante, que estava realmente numa forma esplendorosa e tal, né? E eu até entendo também, lembra que nessa seleção o Tele ainda se jogava com ponta, né? Nós tínhamos ponta. E o Lela jogava pelas pontas. O Lela era um ponteiro ainda, naquilo que você exigia de ponteiro. Até qualquer hora eu vou perguntar para o Lela. O Lela está aí treinando uma das equipes do Noroeste, né? O Sub-20, com o Seixas. O Lela teve tudo para ir para essa seleção e ocupar a ponta direita. E se nós nos recordarmos, o Tele andou revezando naquele setor, quer dizer, jogando pelas pontas, mas sem ter o homem da posição, com o Zico e ora com o Paulo Isidoro. Vez ou outra, até o Falcão, quando descia, mas o Falcão fiquia mais na postura de vir pelo meio, né? Vir de trás e tal, apoiando ele, que estava praticamente como um volante. Mas o Lela, para mim, também, talvez em função dessa final de Cannes, o voo da volta, pelo que o Tele observou, ele não teria dado um castigo ao Lela. E levou o Careca, porque além de estar num time grande, coisa e tal, é o Careca, mas o Lela, que não estava mais no Noroeste, claro, nessa época também. E o Lela, para mim, era para ter sido convocado. Mas isso é uma história que o Tele talvez contou para um ou para outro, e o próprio Lela que poderá dizer aí, né? Quem sabe uma outra hora vocês até trazem um Lela. Lela, você foi soldado, porque você vinha de campeão, com Careca, não timaço, né? A turma de Cannes lá, do Juvenil. Agora, Lisboa, vamos falar... Então foram as vaidades, só para completar. Algumas vaidades ali, alguns egos, e entramos com a Itália muito convicto, nós vimos em campanha
digamos, irreparável, né? Só elogios. E o Paulo Rossi, que vinha até saindo assim, né, de um sistema prisional, porque ele teve problema de envolvimento com apostas lá ilícitas na Itália, cumpriu pena. Foi o grande nome, o Paulo Rossi, sem dúvida. Arrebentou com o jogo e nós tivemos falhas onde não poderíamos ter falhas, né? O Júnior teve falha de posicionamento, o capacete do lateral esquerdo e tal. O Valdir Pérez, em função do descontrole da zaga ou da lateral, acabou se envolvendo em parte, mas não é o culpado o Valdir Pérez, nem tampouco o Júnior. No todo, o time foi responsável, né? E teve uma bola do Oscar de cabeça que tiraram em cima da risca. Além do goleiro, que foi um extraordinário goleiro, né? Italiano lá. Dino Zoff. O Zoff. Agora, Lisboa, falando da atual seleção, o que você acha do chamado quadrado mágico e desta seleção do Parreira para esta Copa do Mundo de 2006? Eu entendo que o Parreira, ele realmente convocou os melhores, está colocando para jogar os melhores. Ele tem ainda essas opções, né? Como eu disse, por exemplo, se eu pudesse interferir, como torcedor até, claro, o Juninho Pernambucano jogaria no meu time como titular. Mas, de um modo geral, o Zé Roberto também está jogando, está, digamos assim, entrosado com o time. Entendo que o grande nome, né, que vai ser o maior badalação, o Ronaldinho Gaúcho, pelo menos amistosos, ele não mostrou tudo aquilo que sabe, e até aí é compreensível, né? É importante que ele mostre tudo que ele possa e jogue tudo e dê o empenho nos jogos da Copa, né? Na disputa, principalmente nessa primeira fase. E a partir da estreia contra a Croácia, que não é por ser estreia, mas a Croácia é um time que vai dificultar sobremaneira o nosso trabalho. Mas eu entendo também, ao mesmo tempo, que nós iremos, evidentemente, chegar lá. Vamos sim, o Brasil tem tudo, né? E o Brasil não vai também esse negócio, não, salto alto, mas são realizados. Eles querem a seleção, querem jogar, estão jogando com alegria. Não tem esse negócio, não. Como em 98, surgiu até, isso aí é folclore, né? Que na final, uma patrocinadora pediu, houve envolvimento do patrocinador para perder para a França, porque a França é coisa no país e precisava de um título. Isso não existe, nós perdemos por perder mesmo. Perdemos com o Júnior Baiano de zagueiro. Nós vimos de pouco que é o Júnior Baiano mesmo, né? Não era jogador de seleção. Mas só que a falha foi aparecer no momento que o Zidane resolveu jogar, em 98, foi a grande final. E é um astro mesmo, um grande jogador, o Zidane, né? De modo que agora, voltando então para a atual Copa, o Brasil tem a melhor formação, tem a melhor estrutura, o melhor time. Pode, às vezes, numa partida, o Ronaldinho Gaúcho não jogar bem, mas aí o Kaká resolve, né? Faz a diferença, como tem tudo o Kaká para ser o grande nome realmente da Copa. Você não acha que por causa, até por ele ser o melhor do mundo, o Ronaldinho Gaúcho, essa marcação cerrada em cima dele, que foi vista agora nessas duas últimas partidas de preparação para a Copa do Mundo, você não acha que isso libera o Kaká para poder jogar mais solto? Não só o Kaká, como outros, até os próprios laterais, o Cafu, dependendo da jogada, claro, é óbvio, quando for com os alas. Eu acho isso muito bom até, tomara que realmente marquem o Ronaldinho Gaúcho em cima. O máximo que ele vai conseguir, talvez uma falta ou outra ali na boqueta, né, perto da área, aí você resolve, né, com as cobranças de falta. E o Kaká fica liberado. Tomara que eles marquem mesmo o Ronaldinho em cima, né? Não com 2 apenas, que coloquem 3 até, né? E esqueçam do Kaká, esqueçam do Adriano, do Ronaldo. Mas, de um modo geral, os técnicos também de Croácia, o Zico do Japão, técnico da Austrália, primeira fase nossa, do nosso grupo, eles entendem que você teria que marcar mais zona. Você vai marcar homem a homem, perder 2, 3, aí você vai ficar talvez no mano a mano com o Kaká, no mano a mano com o Adriano. Isso é matemática, com o Ronaldo. Esquece o Cafu, eles vêm lá de trás, esquece o Roberto Carlos, esquece o Zé Roberto, até o Emerson. O Emerson fez gol no Campeonato Italiano. Ele não vai em todas, mas aparecendo no corredor, ele aparece, joga. Aliás, eu nunca gostei do Emerson. Estou refazendo um pouco minhas opiniões, porque vejo que ele cresceu muito. E é preciso também entender, reconhecer o valor. Ele hoje é um jogador importante na Itália, e não é qualquer um que joga no futebol da Itália, não. Pesado, difícil, né? E campeão como ele foi. De modo que o Brasil, tomara que ele se preocupe só com o Ronaldinho Gaúcho. Mas não vai acontecer isso, nós vamos marcar a zona, vamos fechar os setores, os espaços.
Senão o Brasil deita e rola. Lisboa, você convocaria algum jogador que não foi chamado ou não convocaria um que foi convocado? Olha, eu sinceramente não vejo condição para o Ricardinho ter sido convocado. Porque ele vinha jogando e já há algum tempo ficou analisando o Ricardinho. A primeira grande fase do Ricardinho foi exatamente no Corinthians, a primeira oportunidade que ele passou. Mas lá ele jogou no auge com o Marcelinho Carioca, Tinha um lado com o esquerdo Rincon, muito bom, né? com o Vampeta. Depois, quando saiu um e outro, o Gil estava no melhor da forma, o Kleber, que está no Santos, lateral, o Parreira chegou lá, ajeitou aquela triangulação do lado esquerdo. Mas o Ricardinho, normalmente, e ele fez isso agora na Libertadores e mesmo em jogos do Brasileiro, enquanto ele jogou. Aquele jogo de ladinho, aquilo é irritante. É irritante. E aí o Roger, no momento no Corinthians, tudo bem, está perdendo, está uma fase, mas o Roger, ele enfia umas bolas mais, digamos assim, mais produtivas, objetivo. É um armador, é um verdadeiro armador. E andou jogando pelo lado direito porque o Ricardinho é dono da bola, o dono do pedaço. Eu entendo que o Ricardinho foi, talvez em função de 2012 e coisa e tal, mas ele não merecia ter sido convocado, não. Nós tínhamos outros jogadores, não é o Roger, não, outros jogadores que quer levar mais um meio e tal. Agora, na seleção que era a história, né? O Ricardinho, ele entra para jogar com o Gaúcho, com o Ronaldo, com o Adriano, com o Roberto Carlos. Então eu vejo o Ricardinho assim, ó, para não ser tão, digamos assim, tão duro com ele. Ele joga tendo só craques ao seu lado, né? Só astros. Então ele é o complemento, ele completa. E olhe lá, hein? Tá bom Lisboa, demais. quando se fala em Copa do Mundo, jogadores da seleção brasileira, já vem aquela pergunta. O Ronaldo, fenômeno, tá gordo mesmo? Tá acima do peso? Olha, eu entendo que não tá gordo. É preciso entender, eu não sou fisiologista, né? Não sou versado em medicina esportiva, especializado, etc. Tal. Mas o cidadão, ele com o correr dos anos, ele vai pegando massa muscular. Mesmo nós, que não somos assim tão atleta, né? Eu fiz nos anos 80, 90 muita, digamos assim, ginástica e tal, até, né, nos bons tempos aí, futebol de salão, etc. Tal. Mas mesmo nós que não somos atletas, você ganha por natureza, né? Gordo é uma coisa, obeso não é uma coisa. Você ganha mais massa, né? Você ganha mais, fazendo um mínimo aí digamos, de atividade física, você acaba ganhando mais. E o Ronaldinho está aí já com seus 30 anos, chegando e coisa. Eu entendo que é normal, é natural. E ele deu essa explicação, eu achei muito correta a explicação. E outra, quem somos nós para ficar falando? Principalmente a mídia, né? Nossa mídia hoje está muito... A mídia jornalística, esportiva, ela está muito, digamos assim, muito mais para tal da Candinha, cantinho da Candinha, lembra quando tinha na revista do rádio? Os mexericos. Os mexericos. É muito lero-lero. Então, o Ronaldo, para mim, ele está normal. Ele está com a velocidade, está chutando bem. O problema da bolha foi aí. Aliás, parece coisa de criança até, né? Chuteira nova, vai jogar e tal, foi o problema da chuteira nova. Mas o Ronaldo, para mim, ele está no peso normal. Independente disso, sobrou, ele faz mesmo, né? E depois tem a comissão lá que está sabendo. Ah, Ronaldo, você vai perder? Não, todo mundo já falou, olha, tal. Isso irrita, né? Irrita dele, deu uma declaração aí, na coletiva, ele se irritou mesmo. E eu acho compreensível, né? E o Robinho, tem espaço para o Robinho? Tem, mas tem a partir do banco. De início não, a não ser que haja evidentemente uma contusão de um dos chamados aí integrantes do quadrado mágico, principalmente no caso seria talvez o Adriano, né? No caso de sair, enfim, para o Robinho entrar, o Robinho jogando do lado esquerdo, para dentro, que é a função dele, mas também com o correr da Copa, o Parreira pode adequar melhor, pode ser que o quadrado não venha corresponder. Quer dizer, o Parreira tem, na verdade, uma seleção. Ele tem um conjunto, ele não tem 11 titulares absolutos, insubstituíveis, não. Ele tem exatamente uma seleção em mãos. Então, ele tem jogadores ali que podem fazer várias funções. Isso é importante também, não apenas em seleção, mas até hoje no chamado futebol moderno. Você tem um jogador que faça mais do que duas funções. Por exemplo, um jogador de 3, 4 funções é o ideal. E o Parreira tem isso. Então, o Robinho vai iniciar no banco, mas pode ser, até o final da Copa, o titular. Mas eu entendo que tem tempo para o Robinho assumir tudo. Lisboa, quero agradecer você pela presença e pelo atendimento aí ao nosso convite. Muito obrigado, eu que agradeço a vocês e, como eu uso o meu jargão, moçadinha, aquele abraço e uma próxima oportunidade. Obrigado.
Obrigado, Lisboa, e a você, telespectador da TV FIB, muito obrigado pela companhia e até o próximo programa. FIB Cidadania, a informação mais perto do cidadão.